Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se ligou aqui no podcast Muito Incompetente na NFL. Não, você não tá louco, essa voz não é do Lucas, quem fala aqui é o Thiago. O Lucas hoje não pôde participar, mas comigo aqui tá o Paulinho, a gente vai conversar sobre a última rodada 13 da NFL. E aí, Paulinho, tudo bem? Opa, tudo bom. Vamos ver se nós dois aqui conseguimos juntos fazer a do Lucas, né? Representar o rapaz. Paulo, a gente teve muito jogo, a gente teve dificuldade de até escolher que jogo a gente ia falar nessa rodada, de tanto jogo bom que teve, né? O Bills, teve muito jogo de time de playoff jogando contra time de playoff agora, né? O Bills passou o carro em cima do Patriots, o Eagles passou o trator em cima do Titans. Foi tão feio que até o Titans até demitiu o General Manager, né? Demitiu o GM, né? Saudades do A.J. Brown, será? Então, o A.J. Brown acabou com o Titans e aí mandaram embora o GM por causa disso, né? E ainda teve empate, né? Do Giants com o Redskins, né? Com Redskins não, né? O Commanders. A gente tinha antes da rodada pensado em falar nesse Giants Commanders, mas acho que futebol é muito broxante quando empata, né, cara? E aí a gente acabou selecionando 3 jogos para conversar hoje. A gente vai falar do Chiefs e Bengals, a gente vai falar do 49ers Dolphins e a gente vai falar do Jets Vikings. Mas para começar aqui, a gente vai falar do Chiefs Bengals, que eu acho que é o jogo que, na minha opinião, traz mais... a gente aprendeu mais coisas, assim. Foi um jogo grande que muda um pouco as coisas, né? Paulinho, eu achei que oficialmente a gente pode incorporar o Bengals na listinha bem curta de times que, se a gente for separar aqueles 5 ou 6 times que podem ser campeões do Super Bowl, eu acho que o Bengals oficialmente acabou de entrar para essa lista. Você concorda com isso, não? Eu concordo e, se você me permite, eu vou ser mais ousado ainda. Eu acho que a gente pode colocar o Joe Burrow naquela listinha de poucos nomes que a gente pode falar, esse cara é elite. Não sei se você concorda comigo nisso. Então, a real, assim, na semana passada mesmo, né, tipo, a gente tava falando disso e eu falei, cara, a gente tá muito perto de colocar o Burrow nas conversas que a gente fala do Mahomes e do Josh Allen e do Herbert e tal. E a verdade é que o Burrow já tá nessa lista, né, tipo... É engraçado porque, assim, a gente cresceu com aquelas narrativas de... Tipo, vai jogar 2 times e os caras falam, o quarterback tal contra o quarterback tal, né? Então a gente cresceu... A gente cresceu com Peyton Manning e Tom Brady, cara. Então, a gente cresceu escutando falar do Manning versus Brady, que é um negócio meio bizarro num esporte que tem 53 jogadores de cada lado, né? Mas muito se falou do Mahomes versus Burrow agora, porque os caras jogaram 3 vezes um contra o outro, e esse retrospecto tá 3-0 Joe Burrow, né? Eu queria até conversar disso, acho que esse era um bom tópico da gente começar, porque ao mesmo tempo que, eu acho bem massa que essa estatística é verdadeira e tal, pra mim teve uma grande questão nesse jogo, que assim, o Joe Burrow tinha o Ja'Marr Chase pra lançar como wide receiver 1, ele tinha o T. Higgins pra lançar como wide receiver 2. E aí o wide receiver 3 dele, que é o Tyler Boyd, pra mim é equivalente ao wide receiver 1 que o Mahomes tinha pra lançar a bola. Então, assim, é justo colocar esse 3-0 pro Burrow, se você for pensar nas armas que cada um dos dois teve pra lançar nesse jogo? Cara, eu acho que mas não é. Porque uma coisa que eu queria comentar é que, assim, a gente fez vários jogos do Chiefs aqui. Vários. Quem tá ouvindo a gente sabe, deve estar enjoado já de ouvir a gente aqui babando o ovo pro Patrick Mahomes, eu pro Travis Kelce. Mas, pela primeira vez, um time resolveu que ia jogar do jeito certo e tirar o Travis Kelce do jogo. Que foi o que a defesa do Bengals fez. Eles resolveram que iam anular o Travis Kelce e deixar o Mahomes se virar com o resto dos caras. E deu certo. Pelo menos eu acredito que tenha dado certo, né? O Travis Kelce não conseguiu fazer muita coisa. Quando os Chiefs foram envolver ele, tiveram que fazer umas alterações, né? Muitos passes ali atrás da linha de scrimmage para conseguir envolver o Travis Kelce. Então, eu acho que é justo e não é justo, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre a evolução do Cincinnati Bengals.
não só a temporada passada para essa, mas dessa temporada inteira, né? Não sei se você concorda comigo. Primeiro eu acho que a defesa do Bengals tá jogando muito bem faz um mês, mais ou menos, né? Se você pegar aí 4 semanas que a defesa do Bengals tá jogando muito bem. A defesa do Bengals, em 2 semanas seguidas, fez o que quase ninguém consegue fazer, que foi parar o Derrick Henry, que não fez nada contra o Bengals, e agora eles conseguiram parar o Travis Kelce, que a gente fala toda semana, ninguém vai tirar o cara do jogo, e o Bengals, ninguém nunca tira o cara do jogo, e o Bengals conseguiu. Então acho que a defesa do Bengals a gente tem que falar dela, porque acho que ela tá jogando muito bem. Eu tava debatendo de ontem pra hoje, assim, né? Eu sabia que a gente ia vir aqui conversar no podcast, e eu tava pensando, né? Porque, como eu falei no início do episódio, pra mim, o melhor wide receiver do Chiefs, ele seria o 3º ou 4º melhor, no máximo, estourando, assim, no Bengals, né? O Juju Smith-Schuster, pra mim, ele é equivalente ao wide receiver 3 do Bengals. Então, assim... mas aí você vai virar pra mim e falar, tá, mas ele tem o Travis Kelce, né? O Mahomes tem o Travis Kelce. Que, de fato, ele é um tight end elite. E o que significa isso, né? O Brady, por muito tempo, o melhor recebedor dele foi o Rob Gronkowski, e ele fez funcionar, né? Ele fez funcionar com o Gronk. Então, assim, o que isso significa, né? Ao mesmo tempo, eu penso pra mim, mas... tight end é mais fácil de marcar. O wide receiver tem uma route tree muito maior. Um wide receiver que nem o Ja'Marr Chase oferece tanto mais opções pro coordenador ofensivo do que o tight end, que, além de tudo, tem que bloquear muito mais do que qualquer wide receiver tem, né? Mas a verdade é que o Travis Kelce, que é elite, tá numa temporada absurda, ele tem mais touchdowns que vários times no ano, assim. Se o Travis Kelce fosse um time, ele estaria na frente de muita gente, né, em touchdowns totais, o que é um negócio bizarro. E ele teve muita dificuldade, né? Eu acho que a jogada mais legal do Kelce no jogo é um passezinho do Mahomes meio bizarro, assim. É quase um shovel pass, mas meio que não. Que o Mahomes tá sofrendo uma pressão absurda, ele solta a bola rápido de um jeito meio bizarro. E o Travis Kelce nem tá olhando direito, e daí ele olha pra bola e faz a recepção meio do nada, assim, e consegue uma pancada de jardas, porque ele é maravilhoso, ele joga muita bola. Mas... eu não sei, assim, por que eu citei isso, cara? A gente ficou várias rodadas sem ver o Ja'Marr Chase, e aí o Chase jogou agora e foi só um lembrete de, putz, como esse cara joga. É impressionante o volume que ele oferece, assim, pro time. Não é nem jogadas espetaculares nem nada, muitas vezes, assim, mas o volume de jardas, assim, que ele oferece, assim, pro time é um troço impressionante, né, cara? Eu acho que, além do Chase, né, assim, nessas últimas semanas a gente tem visto uma mudança bem grande em como o ataque do Cincinnati Bengals roda. Porque o Zach Taylor, o head coach, arquiteto e o play caller do Cincinnati Bengals, ele é discípulo do Sean McVay. E aí ele veio com essa ideia de fazer um zone blocking, né? Que geralmente usa umas formações mais enxutas, mais condensadas, para conseguir correr com a bola. Mas aí ele pegou o Joe Burrow, que é um quarterback que no college teve muito sucesso usando formações mais em spread, com os alvos todos espalhados, e ele começou a misturar. E aí o Cincinnati Bengals começou a enfrentar muito cover 2 e não estava mais conseguindo as jogadas explosivas, e ao mesmo tempo eles não estavam conseguindo correr com a bola. Porque quando eles iam correr com a bola, eles saíam da shotgun, o Joe Burrow ficava under center e eles ficavam previsíveis, né? E aí, nesses últimos tempos, o Cincinnati Bengals saiu desse zone blocking, né? Foi meio que para um split zone, que é uma coisa meio diferente, é uma variável do zone blocking, né? Mas o principal foi que eles começaram a incorporar muito RPO, colocaram play action, tudo saindo da shotgun. Então agora o Bengals só usa uma formação, mas eles estão conseguindo correr com a bola, né? E só para vocês terem uma ideia, nas semanas 1 a 4, eles jogando em zone, eles jogaram 54% das corridas em zone, e o Joe Mixon teve 2,7 jardas por carregada. Nas semanas 5 a 9, a coisa começou a mudar e eles foram para 26% em zone
e o Joe Mixon passou a ter 5.2 jardas por carregada. E aí, quando esse ataque consegue correr com a bola, cara, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins ficam muito mais perigosos. Porque você não sabe se o Joe Burrow vai passar a bola para eles ou não. Você não sabe se ele vai correr, se ele vai passar a bola para o Joe Mixon ali num RPO. Então, para mim, o que está fazendo o Ja'Marr Chase voltar também, porque ele teve uns jogos bem ruins antes da lesão, é essa mudança no play calling, no estilo de jogo que o Cincinnati Bengals tem feito. E, verdade seja dita, a gente criticou bastante o Zac Taylor aqui no começo da temporada. Mas o Zac Taylor, eu acho que ele é um cara meio basicão, né? Assim, eu acho que as nossas críticas pra ele, até nesse jogo, elas sustentam. O cara acabou de ganhar um jogo enorme, né? Mas ele é muito simplão, né? Então, por exemplo, eu acho que nesse jogo dessa semana, contra o Chiefs, toda vez que o Chiefs metia 2 safety deep, ele corria com a bola. Era um troço meio previsível. E, ao mesmo tempo, ele conseguiu correr com a bola efetivamente, né? O Joe Mixon não jogou esse jogo, né? Jogou o reserva, que é o Pirine, né? Samaje Pirine. E o Pirine foi bastante efetivo, né? Ele passou das 100 jardas corridas. Então, assim, toda vez que o Chiefs ficava com medo do Ja'Marr Chase e colocava 2 safety deep pra dobrar nos caras lá atrás, no Higgins e no Chase, o Bengals falava, ok, vamos correr com a bola. Então, ou o Pirine correu com a bola, ou até o próprio Joe Burrow correu muito com a bola. Assim, ele teve vários momentos em que ele resolveu as coisas com as pernas, com o Chiefs com medo dos wide receivers. E aí o Chiefs tentava compensar isso e vinha jogar mais perto do box. E aí o Burrow matava eles com os wide receivers, né? Então, a gente falou muito na semana passada sobre o T. Higgins e tal, e manter esses 2 wide receivers elite. O T. Higgins, se você olhar o box score dele, parece que os números dele são pequenos, mas ele fez um baita jogo. A atenção que ele roubou, que ele chamou lá da defesa do Chiefs, e certos catches que ele fez lá, teve um touchdown dele que não valeu porque ele pisou fora da linha, foi um catch absurdo de lindo, assim. Então, assim, quando você tem tudo isso de arma, e eu acho que quando o Joe Mixon voltar, eu acho que esse ataque é muito difícil de marcar para qualquer defesa, porque é o lance de se ficar o bicho come e se correr o bicho pega, né? Mas eu acho que assim, acho que fazer essa crítica de quando eles estão em two-man deep, eles correm com a bola, eu acho que é uma crítica que não... Assim, é o óbvio, né? Porque se você pegar os números do Joe Burrow, o Joe Burrow é o melhor quarterback da liga inteira, isso não sou eu falando, são os números, passando contra single high safety. Então, o que eles fazem? Eles correm com a bola quando tem 2 safeties lá atrás, porque eles querem trazer um dos safeties para a linha de scrimmage, porque aí, quando isso acontecer, o Joe Burrow vai comer os caras lançando a bola pro Ja'Marr Chase e pro T. Higgins. Então, por mais básico que isso possa parecer, eu acho que, na verdade, é o que eles têm que fazer. Eles têm que abrir espaço para os caras, né? E a verdade também é que o Cincinnati Bengals, a gente fica falando, puta, eles fazem muita jogada explosiva e não sei o quê. Mas a verdade é que, se você pegar para ver, boa parte dos passes do Joe Burrow, eles são passes relativamente rápidos. Porque, primeiro, ele está começando a se proteger melhor, que é uma coisa que ele estava precisando fazer. E segundo, porque na hora que abre, coloca 4, 5 wide receivers completamente espalhados pelo campo, o Burrow pega a bola e você tem uma chance de colocar o Ja'Marr Chase no canto do campo contra um cornerback. Ele só precisa bater o cornerback para fazer uma jogada de um ganho explosivo. Então, boa parte do problema que os times vão ter para lutar contra esse ataque do Cincinnati Bengals passa por isso. Beleza, vou tirar a jogada, a big play, né? Vou botar 2 safeties lá atrás. Ok, mas aí, assim, é como se a defesa fosse um cobertor. Na hora que você espalha os alvos, o cobertor fica pequeno. Alguém vai ficar livre. Então é muito, muito difícil marcar esse ataque do Cincinnati Bengals. E pelo outro lado, eu fiquei bem decepcionado assim, com a partida do Chiefs. Eu não sei você.
Eu achei... Primeiro assim, eu achei que as duas defesas jogaram bem. Achei que teve muitos jogadores que se apresentaram muito bem dos dois lados. A própria secundária do Chiefs jogou muito bem. O Carlos Dunlap, que era um revenge game pra ele, o cara jogou muita bola. Ele faz um stop num jet motion que o Chiefs fez numa quarta descida, que foi uma das jogadas defensivas mais bonitas da semana, assim, um troço lindo de ver. Então eu acho que a defesa do Chiefs jogou bem. O torcedor do Chiefs tá escutando isso e reclamando de mim, né? O que adianta a defesa jogar bem no jogo que você perdeu? Mas eu achei que a defesa jogou bem dentro do que ele podia fazer, porque tudo isso que você tá dizendo de como que você marca um ataque desse, eu acho que de certa forma é a comprovação do que a gente estava conversando na semana passada. Se tinha alguma dúvida que o Bengals tem que pagar o T. Higgins, eu acho que tinha que pagar mesmo. Tinha que pagar o Higgins e o Burrow e o Chase e botar todo mundo para jogar, porque fica muito difícil de marcar com o Joe Mixon de volta. Se foi difícil com o Pirine, imagina com o Joe Mixon. O Chiefs, para mim, cara... É engraçado isso, porque assim, desde o começo da temporada eu ficava falando, mas o Chiefs, eu não sei, mas o Chiefs, esse novo ataque do Chiefs de passe curto não me agrada, tem que soltar o Mahomes pra jogar e tal. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Chiefs, porque esse Chiefs desse ano, pra mim, o Mahomes vira e mexe, ele mostra quanto ele é bom e ele ganha um jogo sozinho, ele faz um play absurdo, mas eu acho que o supporting cast, né, assim, as pessoas em volta dele não estão entregando... algo digno de um championship season, assim, sabe? Pro Chiefs fazer esse run e ganhar o Super Bowl com esse elenco em volta do Mahomes, tirando o Kelce, que tá jogando muita bola, Marquez Valdes-Scantling muito fraco, aquele Watson, eu não sei de onde ele apareceu, esse Watson, mas ele tá jogando bem, ele sempre aparece bem no jogo e tal, mas assim... Pra mim, o que ficou claro foi um degrau de talento tão grande entre as armas do Bengals e do Chiefs, que eu fico um pouco assustado com esse Chiefs. Não foi só esse jogo, não. Eu me pego pensando isso toda hora no Chiefs. Tem certos drives do Chiefs que eu olho e falo, cara, ninguém vai fazer um play pro Mahomes. O cara, eu até falei uma vez aqui no podcast, ele vai ter que fazer... Eu quase fiz o Gisele pro Mahomes, não dá pra ele lançar e receber a bola pra ele mesmo, né? Porque... Eu me pego fazendo isso muitas vezes. Eu acho que nesse jogo aconteceu isso também. Eu fiquei decepcionado com o Chiefs, mas não foi... Eu acho que o time fez o que pôde e faltou talento mesmo, assim, que é um negócio bizarro, porque... Cara, eu não sei o que você acha, mas assim, a impressão que eu tive foi... Se você for olhar, mesmo nesse jogo, assim, em certas jogadas, se você me perguntar quem é o melhor quarterback entre o Mahomes e o Burrow, eu ainda acho que é muito claramente o Mahomes a resposta. Eu acho que o Burrow... Ele não é tão bom quanto o Mahomes. O Mahomes é claramente mais jogador do que o Burrow. Mas eu acho que as armas que ele tem pra jogar simplesmente não são suficientes pra fazer esse run. Então, eu tenho muito medo desse Chiefs no playoffs. Porque assim, eu acho que eles vão ter que ganhar, apesar de um receiving core fraco, e através do Mahomes sendo um completo alienígena. Que é diferente desse time do Bengals, que se ganhar o Super Bowl esse ano não vai achar nada estranho e vai ganhar porque tem muita gente jogando bola, o Burrow sendo apenas o líder, né, do time. Eu concordo com você, assim, em gênero, número e grau, cara. Porque, inclusive, assim, eu vou aqui falar, olha, acho que foi semana passada ou na outra, eu até elogiei a linha ofensiva do Chiefs. Falei que tava jogando muito bem no pass protection e tudo mais. Aí chega nessa semana e os 2 tackles do Kansas City Chiefs levam baile, né? Assim, no último drive do Chiefs, os Bengals chamaram jogadas em que eles fizeram um rush com 3 caras contra a linha ofensiva inteira de 5 e ainda conseguiram chegar no Mahomes. Cara, isso é vergonhoso. É vergonhoso. E assim, beleza, eu podia chegar aqui e falar, não, se o Mahomes não leva aquele sec, o drive fica vivo e aí o Chiefs empata o jogo e tal. Cara, eu podia falar isso, mas não é verdade. Porque, não, assim, é uma jogada só, mas se você pegar pra ver, assim, teve o Marquez Valdes-Scantling dropando um touchdown que, assim, foi absurdo, ele tava sozinho e ele dropou a bola sem nenhuma explicação.
E por algum motivo eles não conseguem envolver tanto assim o Juju Smith-Schuster. Eu achava que o Juju ia ser uma parte assim muito importante desse ataque do Chiefs. E não é. Não sei como eles não estão conseguindo envolver o Juju tanto assim. Não sei se foi um erro no draft, enfim, porque a gente nunca vai saber enquanto o cara não tiver uma chance, né? O Sky Moore. Tava bem ansioso para ver ele jogando. Para mim já está bem claro que eu não vou ver ele jogando, a não ser que os Chiefs tenham várias lesões, como tiveram algumas semanas atrás. Mas não vão dar muito espaço para ele, nem para o Kadarius Toney, porque eles fizeram uma troca durante essa temporada. E é bem estranho quando você faz uma troca durante a temporada por um jogador e você é um time que é contender para o Super Bowl e você não envolve o jogador no seu ataque. É meio broxante até para o fã, né? Porque o fã tá esperando, é um jogador explosivo, você quer botar ele como Patrick Mahomes, você quer ver o cara. Então é meio broxante, assim, né? E eu achei que foi uma partida do ataque do Chiefs. Tudo bem, méritos da defesa do Cincinnati Bengals, tá? Porque os caras jogaram pra caramba. Conter o Mahomes não é fácil. Anular o Travis Kelce ninguém fez, eles conseguiram praticamente fazer isso. Mas foi um jogo bem fraco do ataque do Kansas City Chiefs. Você acha... Se eu colocar uma arma na tua cabeça e falar, escolhe um desses dois times para chegar no Super Bowl, quem tem mais chance de chegar no Super Bowl? Você pega o Chiefs ou o Bengals? Hoje eu pego o Bengals. Eu diria que assim, eu não vou falar que o Bengals é o favorito da AFC. Não acho que é o favorito da AFC. Porque assim, chega playoff é mata-mata e é que nem Copa do Mundo. A gente viu o Marrocos vai ganhando na Espanha, entendeu? Ninguém sem consciência apostar que o Marrocos ia ganhar da Espanha. Não estou aqui para falar da Copa do Mundo, mas playoff é isso. Assim, ninguém sem consciência vai dizer, por exemplo, que o Tennessee Titans vai ganhar do Kansas City Chiefs. Ou do Buffalo Bills, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, sim. Assim, hoje eu estou pegando Bengals. Pode ser que o Bengals ganhe do Kansas City Chiefs, mas... sei lá, é bem estranho. Eu apostaria no Bengals hoje, mas eu não sei se eu confio neles para os playoffs, apesar deles já terem chegado no Super Bowl no ano passado. E você, como é que... Eu acho que eu confio, cara. Eu acho que eu confio nesse Bengals. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que se tiver um Bengals Chiefs, e se isso acontecer, vai ser na casa do Chiefs, tá? Vai ser em Kansas City, no Arrowhead Stadium, que é um dos estádios mais hostis que existem para jogar. E ainda assim, eu acho que se isso acontecer, o Bengals ganha esse jogo, ganha de novo. É difícil que a gente acabou de ver isso acontecer, mas eu não vejo muitos cenários assim nesse ano que o Chiefs vai achar um brilho assim ofensivo que vai compensar o que a gente não viu nessa semana deles. Porque tudo que você falou do Kadarius Toney e tal, e do Sky Moore, que são talentos muito grandes, mas assim, demora você se enquadrar, se aprender o playbook e tudo mais, é uma coisa que demora. Então assim, a continuidade desse time do Bengals que chegou no Super Bowl ano passado, com esses mesmos wide receivers, o Boyd, sabe, no slot consistente, o T. Higgins faz o que ele faz, ele é o big play, ele é o cara de big play grandão, e tal, que precisa, que se tiver um on-on você taca pra cima. Aí você tem o cara do volume que produz com as pernas também, no Ja'Marr Chase. É uma continuidade que esse Chiefs não tem, assim, é um corpo de recebedores todo novo, que ainda tá aprendendo, sabe, tá se enquadrando no esquema, né? Agora, eu concordo, eu vou concordar com você que eu acho que o Bills ganha de qualquer um desses dois times eventualmente. Eu acho que o Bills ainda é o favorito na AFC. Mas eu concordo com você que o Bengals... se tivesse Bengals Chiefs no playoff, eu botaria meu dinheiro no Bengals. Eu acho que eu ficaria com o Bengals, assim... Eu não sei, assim, eu não me sentia confortável apostando meu dinheiro no Bengals, mas se eu precisasse, como você falou, na situação de botar uma arma na minha cabeça, eu acho que eu botava no Bengals hoje.
O Mahomes é capaz de fazer qualquer coisa em qualquer noite, né? Então, assim, ainda mais no Arrowhead Stadium, né? Assim, se a gente tiver de novo esse jogo igual ano passado, se o Chiefs ganhar, não vai ser surpresa pra ninguém, né? Agora, eu falei... eu fiz essa pergunta, Paulinho, e eu falei que se esse jogo acontecer, provavelmente vai ser no Arrowhead Stadium, porque se você for olhar o schedule restante para esses dois times, o Chiefs joga com o Broncos 2 vezes, Texans, Raiders e Seahawks. Então, assim, se o Chiefs tem chance de ganhar esses 5 jogos aí com uma certa tranquilidade e até dificultar pro Bills lá a briga pelo first seed, né? Para ser o seed número 1 na AFC. Já o Bengals tem um schedule bem mais difícil. O Bengals joga contra o Bills ainda, joga com o Patriots fora de casa, joga com o Ravens, num jogo de divisão que é possível que valha a divisão. Quem ganhar é campeão, é possível que isso aconteça. Vamos ver o que vai ser do Ravens aí, quanto tempo o Lamar Jackson vai ficar fora. Mas o Bengals ainda tem chance de roubar a divisão, eles têm o mesmo recorde agora. Então, assim, o Bengals ainda tem Browns, Buccaneers, Patriots, Bills e Ravens. Então é um schedule bem mais difícil que o do Chiefs até o final. Motivo pelo qual eu acho que o Bengals tá brigando para ganhar a própria divisão, mas o first seed, o recorde né? Não chega. O primeiro seed da AFC, a briga tá de verdade mesmo entre Chiefs e Bills, na minha opinião. Não, eu concordo. Eu concordo completamente. Né? E teve até quem dissesse que o Jets pudesse chegar aí no Bills, né? Teve um momento aí que o Jets tava na frente dos Bills nos standings aí da AFC, mas não vai acontecer. E o Dolphins estava na frente do Bills até essa rodada, mas aí a gente vai falar mais pra frente da derrota do Dolphins, mas o Bills passou o carro no Patriots, uma diferença muito grande entre os dois times, assim, ficou latente a diferença, o que estabeleceu praticamente que o Patriots não vai brigar por Super Bowl, e colocou o Bills em posição muito boa de possivelmente ganhar a divisão lá. Mas você falou aí do Jets, ótima transição pra gente falar do jogo do Jetão. O Jets foi jogar com o Minnesota Vikings lá em Minnesota. Um jogo que, pra mim, o placar foi apertado no final, e eu acho que isso foi mais condizente com o que foi o jogo do que a história do jogo em si, porque o placar desse jogo nunca ficou muito perto, né? Assim, o Vikings desgarrou e ficou longe quase que o jogo todo, assim. Aí o Jets foi quase empatar lá no final só. Mas eu acho que o jogo inteiro, mesmo quando o Vikings estava desgarrado, o jogo tinha sido bem mais parelho do que o placar dizia durante toda a partida. O que você achou desse jogo? Você viu da mesma forma? Você achou que foi um jogo equilibrado? Você achou que o Vikings mereceu desgarrar no placar? Como é que você viu essa partida? Cara, eu tenho um puta amigo que torce pro Jets, né? O Diego. Não sei se ele vai ouvir o episódio, mas eu sempre pergunto pra ele por que caralhos que ele foi torcer pro Jets. Eu não entendo como alguém... Tudo bem, na época ele tava morando em Nova York, né? Mas... Assim... Eu não sei se eu concordo tanto que o jogo foi parelho, mas ao mesmo tempo eu concordo, e eu acho que isso é mais um indício daquilo que pelo menos eu venho falando aqui há algum tempo, que eu não acredito no Minnesota Vikings. E por quê? Porque, assim, o Jets... Tudo bem, o Jets levou um baile em alguns momentos aí do Vikings, e principalmente no segundo quarto, o time do Jazz teve um apagão, assim, né? Que a defesa não jogou e o ataque também não conseguiu fazer nada. E foi um momento que descolou. Então, talvez, assim, o jogo tenha sido parelho realmente por 3 quartos, e no segundo quarto foi onde a coisa desandou pro Jets. Agora, o pessoal se empolgou com o Mike White, né? E... Assim, honestamente, eu não sei o que você acha do Mike White, mas eu vi o cara jogando agora, também peguei para ver o tape do último jogo. E tudo bem, eu entendo que o torcedor do Jets, como o Diego,
vão achar aí que tem uma esperança, né? Porque, afinal de contas, o Mike White está jogando muito mais do que o Zach Wilson jamais jogou usando a camisa do Jets. Mas ele não é o cara. Ele não vai levar o time para lugar nenhum. E, tudo bem, pode chegar nos playoffs desse ano, no Wild Card, mas não é time para ganhar a divisão do Buffalo Bills. Não sei se você acha que tem alguma chance aí. Assim, o motivo pelo qual eu falei que o jogo foi mais para ele do que eu achava é que foi um jogo um tanto esquisito, né? Assim, se você for olhar assim, só o placar de cada período e tal, parece que o Vikings jogou muito mais bola, mas assim, foi um jogo esquisito, porque assim, o Jets, os drives deles eram super longos, assim, então era um tempo de posse muito grande, o Jets foi fazendo um jogo metódico. Eu acho que até que o jogo ofensivo que eles chamaram foi bem inteligente e tal. Passes curtos, e eles envolveram vários jogadores diferentes. O running back reserva do reserva lá, o tal do Knight, jogou muito bem, achei. Eu startei ele no meu fantasy sem saber quem era o sujeito direito. E o cara, foi bem pra caramba, mas não foi só estatístico, não. Achei que ele legitimamente jogou muito bem. Mas sim, assim, e aí o Vikings pegava a bola, ficava com a bola, menos de 1 minuto, ou era touchdown ou era punch, assim, era um negócio bizarro. O Vikings foi muito agressivo, assim, o Vikings pegava a bola, o Kirk Cousins era só tentando passe de 30 jardas. Parece que ele não fez um passe curto no jogo inteiro, era um lance, tipo, tentando bomba pra todo mundo. Então, assim, ou terminava em punch ou terminava em touchdown os drives, né? E aí, eu acho que a grande diferença do jogo foi que o Jets ia movendo as correntes, né? Moveu a bola muito bem. Red Zone Offense. Mas teve muita dificuldade, no último terço. Então, o Jets, quando chegava na Red Zone, teve muita dificuldade de converter. Então, assim, o Vikings estava fazendo touchdown, o Jets fazia 2 field goals. Aí o Vikings fazia um touchdown, o Jets fazia um field goal. Touchdown versus field goal não funciona, entendeu? Se o seu adversário tá fazendo touchdown, você tem que fazer touchdown, você ficar chutando field goal não adianta muita coisa. E o Jets foi essa, né? Chutando um field goal atrás do outro e foi vendo o Vikings desgarrar. Mas eu acho que o Jets moveu as correntes relativamente bem, assim. Eu acho que se eles tivessem consertado esse problema deles no último terço, na Red Zone, a história desse jogo teria sido diferente. Até porque no finalzinho tava dando toda a impressão do mundo que o Jets ia acabar ganhando esse jogo, né? Então, mas o gozado aqui justamente foi a Red Zone Offense que me fez vir aqui falar que o Mike White não é o cara. Por quê? Porque quando o espaço do campo fica mais apertado, né, o cara precisa ter mais antecipação, ele precisa ser mais preciso nos passes, ele precisa ter mais consciência, né, o que a gente chama de pocket awareness, ele precisa ter mais ciência do que está acontecendo ali no pocket, né? E ele não pode perder o que a gente chama de layup, né? Que é tipo, o cara tá livre, você sabe que o cara vai estar livre, o matchup é favorável e o cara perde. Muitas vezes o Mike White, ele espera, tem umas rotas curl, que é aquela rota que é um gancho, né? Que o cara avança e depois ele volta para ficar de frente pro quarterback. Várias rotas dessa aí, assim, o quarterback quando tá lançando para essa rota, tem que lançar antes do cara fazer o corte para virar para trás. Várias vezes ele espera o cara fazer o corte para lançar a bola. Então, assim, também muitos passes atrás dos wide receivers, né? E isso prejudicou muito, cara, o time do Jets. E, claro, assim, milênios luz, assim, na frente do Zach Wilson, porque o Zach Wilson não conseguia nem chegar na red zone. Então, com certeza, é uma melhora. Eu acho que o Mike White não é o cara. E não é nem por causa da red zone. Eu acho que não é porque não é mesmo. Eu acho que o Mike White é um reflexo de quanto ruim foi o Zach Wilson, assim. Então, você colocar um cara funcional, profissional, que simplesmente coloca a bola com accuracy profissional no wide receiver, empolga todo mundo, né? Deixa todo mundo empolgado. Mas a verdade é que o Mike White não me mostrou absolutamente nada desse jogo que me faz crer que ele seja um starter na NFL. Ele é minimamente competente, que me leva a crer que ele é um backup na liga, mas ele não é o cara do futuro pro Jets. O Jets
Mas, assim, eu ficaria muito empolgado se eu fosse torcedor do Jets, porque um quarterback de verdade ali nesse time, e esse time vai dar o que falar, porque o Mike White só deu certo porque o grupo de recebedores do Jets é muito bom. O Elijah Moore, que não estava sendo usado, ele até pediu para ser trocado, tava dando chilique lá porque não queria jogar com o Zach Wilson. Voltaram a envolver ele no jogo. É um jogador que eu gosto muito, um jogador muito divertido. E Corey Davis, que é um cara que foi o quê? 5 overall no draft dele. Ele foi draftado super alto. Foi first rounder. Foi draftado super alto, não pelo Jets, né? Pelo Titans, mas tem cara que demora pra aparecer. E o Corey Davis tá aparecendo bem demais lá. E o Wilson, né? O wide receiver o Garrett Wilson, wide receiver que veio de Ohio State. Ele era um prospect que eu tinha muito medo dele, porque eu via tudo que todo mundo via nele em Ohio State, mas eu tinha medo que isso não ia traduzir na NFL do jeito que as pessoas esperavam. Porque o Garrett Wilson, ele tem um lance meio Stephon Diggs no jogo dele, ele é meio debochado assim no route running. Ele é muito fluido, assim, né? Ele é impressionante o quanto ele é fluido. Então, às vezes ele dá uma requebrada tal, e ele na fluidez, assim, ele é muito natural. E ele consegue separação de um jeito que eu não tinha certeza se na NFL ia dar certo como dava em Ohio State. E nesse jogo eu tive a exata impressão de que vai traduzir 100% na NFL. E se traduzir, ele vai dar o que falar por muito tempo. Então, assim, esse grupo de wide receivers do Jets é muito, 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 muito talentoso. E um quarterback de verdade ali vai dar o que falar. E eu acho que assim, o torcedor do Jets também pode ficar empolgado, não só porque o time tem talento, tanto no ataque quanto na defesa, mas porque, pelo menos pra mim, o coaching staff dos Jets tem mostrado que é legítimo. Porque, assim, é um time que teve várias lesões na linha ofensiva. Eu já perdi a conta de quantos offensive tackles eles perderam durante o ano. E continua sendo uma linha competente, não é uma linha top assim da liga, mas é uma linha bem competente. Né? Os caras conseguem correr com a bola, conseguem proteger. Estavam com o Zach Wilson, estavam conseguindo vencer mesmo com o Zach Wilson jogando muito mal. Sai o Zach Wilson, entra o Mike White, que tudo bem, não é a resposta, mas os caras conseguiram aí competir com um time que vai ser provavelmente o segundo seed da NFC. É um time forte que tudo bem, eu não acredito mais que possa chegar, mas é um candidato a ganhar o Super Bowl. Então assim, eu acredito que o torcedor do Jets pode ficar bem entusiasmado aí para o futuro, porque se eles conseguirem achar um quarterback, que é bem difícil, né? Não porque é o Jets, mas porque é realmente difícil encontrar um quarterback, é um time que pode dar o que falar e pode dar trabalho para o Buffalo Bills nessa divisão, cara. E o Jets tem muito talento defensivo. Até achei que nesse jogo ele não apareceu tanto quanto em outros momentos. Assim. Teve vários outros jogos que a defesa do Jets me impressionou mais. Porque eu achei que o Vikings... Eu achei que a linha ofensiva do Vikings jogou muito. Não, jogou, mas é que tá, isso quer dizer, assim... eu achei que o Vikings teve muita facilidade em correr com a bola quando quis, assim. Então, os big plays que rolaram, o Dalvin Cook com vários big plays, teve um touchdown longo, super, não tão longo, mas assim, 20 e poucas jardas do Alexander Mattison. Então, o Vikings teve uma certa facilidade em correr com a bola que eu não esperava. Eu não imaginava que ia ter tanto push, porque o miolo de zaga ali do Jets é pesado, né? Com o Kenyon Williams e tal. E teve um baita push, assim, da linha ofensiva do Vikings. E aí, correndo com a bola com essa facilidade, abriu muito a possibilidade pro passing game. E aí o Kirk Cousins... O Kirk Cousins é aquele cara, né? É uma montanha-russa, né? O Kirk Cousins tem passes no jogo que você fala, meu Deus, como ele é ruim. E aí no passe seguinte ele faz um baita de um passe de 35 jardas para algum wide receiver. E não é só o Justin Jefferson corrigindo passes dele, não, assim, fazendo uma coisa absurda. O melhor passe do jogo e a melhor recepção do jogo acabou não sendo uma recepção. Teve uma quase recepção do Justin Jefferson que quase entrou pro hall de coisas absurdas que o Justin Jefferson fez nessa temporada.
O touchdown do Justin Jefferson é muito bonito e tal, mas teve passe para outros recebedores também muito bons nessa partida do Kirk Cousins. Achei um jogo muito bom, assim. Ele, tirando, sei lá, os 5 ou 6 plays, você fala, meu Deus, como ele é ruim. Em todos os outros, ele fez uns passes bem interessantes, assim. Rolou uma facilidade do ataque do Vikings que eu realmente não esperava nessa partida. Agora, semana passada vocês ficaram falando de todos os times horríveis que iam ganhar do Vikings na pós-temporada e vai perder de Tampa Bay e tal. Eu só vou, cada semana que passa, eu tenho mais certeza que o Vikings é um dos times mais fortes da NFC. Não é tão forte não é tão forte quanto o Niners, mas o Niners, nós vamos falar deles, a temporada deles, eu não sei o que vai acontecer agora sem quarterback. E não é tão forte quanto o Eagles, mas eu vejo esse Vikings ganhando de muita gente. Vocês falaram que o Tampa Bay ia ganhar do Vikings. Sei não. Vocês estavam tudo dormindo na hora do... Eu sei que o ouvinte estava dormindo, foi dormir, não viu o jogo do Tampa Bay. Mas para mim é 5 horas da tarde, porque eu tô bem para trás aqui no fuso horário. Tampa Bay é um time feioso demais. Esse Tampa Bay, se jogar contra o Vikings, vai tomar um apavoro tão grande que o Tom Brady não vai conseguir virar o jogo no final, não. Cara, eu não sei, viu? Porque eu sou partidário de nunca apostar contra alguns caras. E confesso que eu tenho lá minhas reservas com relação ao Tom Brady, né? Não de achar que não joga, né? Mas de não gostar do cara. E eu não aposto contra ele. Não aposto contra ele, mesmo quando ele tiver 60 anos de idade jogando aí na NFL, eu não vou apostar contra o Tom Brady. O Brady, ontem eu tava assistindo o jogo a gente tá gravando esse episódio na terça-feira, tá? Ontem foi o dia do Monday Night Football, Saints contra Buccaneers, e eu tava assistindo esse jogo, e na hora em que o Tampa Bay recebeu a bola perdendo, tava com 3 pontos ainda do Tampa Bay, precisava de 2 touchdowns para virar o jogo, com 4 minutos e pouco de relógio. A minha mulher me chamou lá e eu tive que parar, cara. E aí, ainda bem que é 2022, você aperta... Você perdeu o jogo, Não, né? Você aperta o botão de pause e vai fazer o que você tem que fazer e você volta. E se você não olhar no Twitter ou no WhatsApp ou no sei lá o quê, você não fica sabendo o que aconteceu. Então, eu apertei o pause lá, fui lá resolver lá o problema lá com a patroa, voltei, acho que uns 45 minutos depois, assim, e tava paradinho lá, pausadinho minha televisão, com o frame do Andy Dalton, quando o Dalton tinha tido aquela terceira para 16, alguma coisa, e não tinha dado, ia ser um punch e o Brady ia receber a bola, né? E aí, cara, eu juro pra você que eu voltei sem esperança nenhuma, assim. Eu falei, tem 3 minutinhos aqui, eu vou matar esse jogo rapidinho e vou fazer o que tiver que fazer. E eu assisti 45 minutos mais tarde que o resto do mundo. E de novo, né, o vovô Brady deu mais uma alegria pra nós, assim, pra quem gosta de futebol virando esse jogo. E o Tampa Bay praticamente garantiu vaga no playoff. O Minnesota Vikings basicamente ganhou a divisão também e tá garantido nos playoffs. E esse Jets, vai pegar o wild card ou não? E antes de responder, Paulinho, eu vou te passar aqui quais são os jogos que eles têm. O Jets joga com o Bills fora de casa, joga com o Lions em casa, Jaguars em casa, Seahawks fora e Dolphins fora. Eu acho que pega, mas porque eu acho que o Patriots não vai conseguir mais fazer muita coisa. Essa AFC West aí, ela tá muito embolada, porque assim, foi uma grande decepção a divisão inteira, e agora tá mais difícil ainda porque a gente não sabe mais se os Chargers vão conseguir realmente, porque eu que nem você tava torcendo aqui pro Chargers. Mas essa é a briga. E eu não sei se eu confio no Chargers, né? mais, cara. Mas essa é a briga, né? Porque assim, o Dolphins ou o Bills, um dos dois, quem não ganhar a divisão vai pegar um wildcard fatalmente, né? E fatalmente, entre o Bengals e o Ravens, provavelmente um dos dois, quem não ganhar a divisão, fatalmente vai acabar com um wildcard também. Exato. Então, assim, sobrou uma vaguinha pro Jets brigar contra o Chargers, provavelmente, né? Eu não vejo muito time, né? E contra o Patriots aí matematicamente, né? Mas... mas o Patriots tem um schedule muito difícil. Eu acho que ficou Jets e Chargers brigando por essa última vaga aí.
o Jets tá jogando bem mais bola que o Chargers, né? Por mais que o Chargers seja um time talentoso, o Jets é bastante mais bem treinado, né, cara? Cara, é anos-luz mais bem treinado, anos-luz mais talentoso. É que o Justin Herbert... É que, claro, a gente não vai falar que não tem Chargers e Jets, né? Mas assim, é muito difícil, mas se eu tivesse que colocar, eu acho que tá mais fácil pro Jets ganhar essa vaga do que o Chargers, porque esse time do Chargers... Uma coisa que o Brandon Staley, pra mim, tem provado, que ele é muito bom, é entregar jogo. E eu acho que esse time do Chargers é capaz de entregar uns jogos aí nesse fim de temporada e perder essa vaga pro Jets. Eu não sei se você concorda comigo. O Jets tem 2 jogos muito difíceis, que é fora contra o Bills e fora contra o Dolphins, mas os outros 3 eu acho que são possíveis de ganhar. Dos outros 3, jogar em casa contra o Lions, se você quer ir pra playoff, você tem que ganhar. O Lions tá quente, tá jogando bem e tal, mas é um jogo que você tem que ganhar se você quer ir pra playoff. E Jaguars em casas é meio que baba, né? Não existe baba na NFL, mas assim, tem que ganhar também. E esse jogo fora contra o Seahawks, eu acho que o Seahawks tá virando abóbora, né? E aí eu acho que é possível de ganhar lá em Seattle. Se o Jets ganhar esses 3 jogos, eu acho que entra. Agora, se não conseguir ganhar pelo menos 3 jogos nesses 5, aí eu acho que vai acabar ficando difícil. O Minnesota Vikings tem um schedule relativamente mais fácil, porque joga contra o Colts em casa, vai passar o trator. O Colts tem um time horroroso, um dos piores times da NFL, possivelmente o pior time da NFL nesse momento. Mentira, o pior time é o Houston Texans, mas o Colts é o segundo pior. Não sei, vai ter um jogo interessante aí no fim da temporada, né? A disputa pro troféu de merda. Colts... Ô Paulinho, a gente tá escalando você pra comentar esse jogo aí. Colts Texans. Mas o Vikings joga contra o Lions em Detroit, joga com o Colts em casa, Giants em casa, Packers fora e Bears fora. Então, esse Vikings eu acho que no mínimo uns 3 desses aí vai acabar ganhando. Mas o Vikings já ganhou a divisão, então o Vikings está num modo se preparar para os playoffs, né? Eles têm 5 jogos aí para se preparar bem para os playoffs, chegar inteiro e ver que se dá para fazer uma brincadeira lá na NFC. Falando em NFC, um dos melhores times, né? Eu tava pronto para dizer que a NFC tinha 2 bons times apenas, era o Eagles e o 49ers. O 49ers recebeu o Dolphins, ganhou o jogo e perdeu o quarterback. O segundo quarterback que eles perdem para a temporada, né? O titular tinha machucado, aí voltaram para o Jimmy Garoppolo, que era o reserva. Garoppolo machucou, tá fora da temporada. Eles estão com o terceiro quarterback, que é um rookie de 7ª rodada do draft. E aí, acabou a temporada do Niners. Tem alguma chance do Niners fazer o run mais improvável da história e ganhar o Super Bowl com um rookie de 7ª rodada? Seria um run mais improvável do que o Nick Foles ganhar o Super Bowl contra o Tom Brady, né? Com certeza seria. Mas eu acho que não acabou a temporada do 49ers, não. Porque se tem um cara que eu acredito que é capaz de fazer um quarterback medíocre parecer uma estrela por um período curto de tempo, esse cara é o Shanahan. Kyle Shanahan, assim, eu acho que tem poucos caras na NFL que manjam quase tanto quanto ele. Talvez uns 5 caras aí na NFL que eu colocaria no mesmo patamar que ele de manjador de esquema, né? E gozado que eu tava lembrando aqui, que tudo bem, o Garoppolo quando chegou no 49ers, naquela troca que ele veio do New England Patriots, ele tinha lá uma certa grife, né? Porque muita gente já falava que ele era um cara, um quarterback muito bom de uma universidade pequena, tinha mostrado algumas coisas ali jogando pelo Patriots quando o Tom Brady não jogou, e então ele tinha uma certa grife, mas quando ele chegou, muita gente falava que o
o ataque do 49ers é bem complicado, porque né, o playbook do Shanahan é complexo, demora muito para o quarterback aprender a jogar. E aí o Shanahan foi lá, sentou, simplificou a coisa, e o Jimmy Garoppolo jogou pra caralho nos primeiros jogos dele pelo 49ers. Eu acho que talvez tenha sido assim, a melhor intervalo da carreira do Jimmy Garoppolo, talvez tenha sido esse começo dele no 49ers. Então, eu acho que ele pode fazer uma coisa parecida com esse moleque. Eu vou ser honesto e falar, tipo, vi que o cara tem muito talento. Não acho, mas assim, é um rookie. Ele não teve muito tempo de treino, porque o treino na NFL é bem limitado, então vai tudo pro quarterback titular. Então, acho que o Shanahan pode surpreender. Não tô falando que o Purdy vai ser o quarterback do futuro aí dos 49ers. Não acho que é isso. Mas acho que não dá pra tirar esse time, não. Se tem um time que eu não tiro por coaching, esse time é o San Francisco 49ers. Principalmente com o tanto de talento que eles têm na defesa. Eu vou ser sincero aqui com o Vinte. Enquanto o Paulinho tava falando, eu tive que pesquisar no Google qual que é o nome do rapaz. Porque aprendi quem ele é ontem. Eu não conhecia esse rapaz aí. Eu também não conhecia ele não, cara. O nome dele é Brock Purdy, tá? Rookie de 7ª rodada. O Shanahan, sabe aquele lance de be careful what you wish for? O Shanahan, ele tá tentando construir um time em que o quarterback é irrelevante, né? A própria troca pelo Christian McCaffrey foi meio que isso, assim. Tipo, e se o quarterback não importasse e eu jogasse de quarterback aqui da sideline chamando as jogadas, né? Então, eu tenho pra mim, eu já falei isso até algumas vezes aqui no podcast, que eu acho que o Shanahan, ele tava tentando montar um time que o quarterback não importa. É como se o quarterback fosse irrelevante, o esquema se roda sozinho, né? E agora ele vai ter uma chance de viver esse sonho dele, jogando com um moleque que não se fosse em qualquer outro time, né? Você coloca o Brock Purdy no Colts, ia acontecer o quê? O moleque ia ser amassado toda semana. Mas ele ganhou do Dolphins com o moleque e vamos ver se ele consegue fazer o run. Notícias que pintaram no dia de hoje, já é quarta-feira, de que o Garoppolo não vai ter que operar e seria possível que ele voltasse em 8 semanas, o que quer dizer que se o 49ers estender a vida dele nos playoffs, é capaz do Garoppolo voltar nos playoffs. Agora, eu me pergunto o que isso quer dizer, assim, a volta do Garoppolo significa alguma coisa? Não é que o Mahomes está fora até os playoffs, mas se o Chiefs conseguir segurar, o Mahomes está de volta e a coisa muda. A diferença do Brock Purdy pro Jimmy Garoppolo é tudo isso? E eu vou até começar a responder. É grande, a diferença é grande. O Garoppolo já foi para um Super Bowl, ele é experiente, ele provavelmente é um quarterback melhor, ele tem mais ferramentas e tal. Mas o Garoppolo não joga bem faz muito, muito tempo, né? Então, assim, eu me pergunto também se a diferença é tão grande entre o Garoppolo e o Brock Purdy hoje em dia, ou se os dois são muito mais perto do que a gente pode imaginar. Cara, eu acho que o Garoppolo, ele tá num ponto que, por tudo que aconteceu entre ele e o 49ers, eu acho que, na real, ele não tem mais tesão de jogar lá. Não vou falar que o cara não quer mais jogar futebol americano. Não sei. Mas eu acho que ele não tem mais tesão de jogar no 49ers, porque a relação dele com o time não é lá muito boa. Então, assim, eu acho que o que pode fazer a diferença é o investimento que o cara tem em querer ganhar pelo time. Porque, assim, eu acho que não tem uma discussão aqui de o Brock Purdy ser melhor que o Garoppolo, porque ele não é. Ele não tem mais talento que o Jimmy Garoppolo, a não ser que sejamos todos surpreendidos, o que eu acho bem difícil nesse ponto aqui. Mas, de novo, eu acho que se o 49ers chegar, seja com o Jimmy Garoppolo, seja com o Brock Purdy, seja com quem for de quarterback que entra lá esse ano, vai ser por quê? Porque o running game vai funcionar e porque a defesa vai funcionar.
o time do 49ers é baseado nisso. Se o 49ers não conseguir correr com a bola, eles não vão pontuar. O ponto principal desse ataque do 49ers é correr com a bola. Não importa, como você falou, não importa muito o quarterback, porque o Kyle Shanahan, na real, ele tá meio que jogando Madden, né? Ele chega ali na sideline, ele chama a jogada, e aí ele fala pro quarterback um matchup que tem que ser explorado, e é isso. Então, enquanto eles conseguirem correr com a bola, enquanto essa defesa estiver jogando o que ela tá jogando, inclusive, eu queria perguntar para você uma coisa depois desse jogo. A gente teve uma discussão aqui na premiação de meio de ano, porque eu dei o Defensive Player of the Year pro Matt Judon, e você teria dado ela pro Micah Parsons. Você, depois do jogo de domingo, colocaria o nosso querido Nick Bosa nessa discussão? Eu acho que esse jogo do Bosa foi provavelmente o melhor jogo defensivo de qualquer jogador na temporada. Melhor do que qualquer jogo individual que eu vi o Micah Parsons fazer. Eu ainda acho que o Micah Parsons é o Defensive Player of the Year. Eu acho que o Nick Bosa vai ter muito voto para Defensive Player of the Year. O Fred Warner também jogou muito bem, assim. A defesa inteira do 49ers está jogando muita bola. O coordenador defensivo deles vai virar head coach no que vem, quase que garantidamente, né? Eu acho que essa defesa, e até a gente tem que falar do Dolphins também, o quanto foi a defesa do 49ers e o quanto foi o ataque do Dolphins, né? Mas o que a defesa do 49ers jogou e tá jogando o ano inteiro é legítimo, assim. Eu questionei por um tempo se era legítimo o que o Niners fazia, porque para mim eles mandam muito mais blitz do que eu imagino que eles deveriam fazer e tal. E eles não tem problema nenhum, assim, eles pressionam de tudo que é jeito diferente e tudo que eles fazem funciona. Eles põem tanta pressão que o trabalho do quarterback é tão difícil que a secundária deles força turnover brincando, assim. Então é uma defesa realmente extremamente legítima. Agora, o ataque do Niners não é só jogo corrido, mas também passezinho curto, né? Acho que o Deebo Samuel, a carga do Deebo Samuel vai aumentar bastante com o Brock Purdy. Vai ser muita bola no Deebo Samuel. Eu acho que o Brandon Ayuk acabou de diminuir a carga de trabalho dele, porque os caras vão jogar ali perto da linha de scrimmage. O Brock Purdy vai fazer passezinho de 5 jardas, de 5 em 5 jardas. E aí é aí que eu acho que você não precisa de um quarterback legítimo para fazer passe de 5 jardas. Qualquer cara minimamente competente, eles vão ficar colocando bola na mão do Deebo Samuel e do Christian McCaffrey do Kittle e tal, e ver o que vai acontecer e jogar a defesa. Se a defesa deles continuar jogando o que tá jogando, que não tenho dúvida nenhuma, assim, não tem nada que me leve a que eles vão deixar de jogar o que eles estão jogando. Eu acho que é um dos melhores times da NFL. O Nick Bosa, o jogo que ele fez foi assim, ele roubou o jogo completamente, né? Ele olhou pra sideline e falou: pode deixar, professor, pode deixar que eu resolvo, né? E resolveu, assim, o Dolphins não teve a mínima resposta, ele arrebentou com toda a linha ofensiva. O que quer que tentavam contra o Nick Bosa foi completamente em vão. Agora, um dos piores jogos de qualquer quarterback nesse ano, na minha opinião, assim, o que o Tua jogou nesse jogo foi muito assustador, assim. Porque eu acho que o Tua tava realmente jogando muito bem esse ano, assim. Ele realmente deu a volta por cima e tava jogando muita bola. É impressão minha ou o Tua teve um jogo absolutamente horroroso, assim? É o Tua, é a defesa do 49ers? Como é que você viu esse ataque do Dolphins que não teve resposta pra absolutamente nada pelo jogo inteiro? Eu acho que o Tua é parcialmente culpado, mas muito também tá naquilo que tá ao redor dele, né? O supporting cast dele. Porque, primeiro, finalmente chegou a conta que os Dolphins têm que pagar por não ter um running game. Jogo corrido. Chegou a conta, foi cobrada, porque os caras não correm com a bola. Então o Jeff Wilson é o culpado maior pela primeira interceptação do Tua, por exemplo, que é o running back. A culpa é muito mais do Jeff Wilson do que do próprio Tua, né? Sim. E então, assim,
primeiro, não tem running game. E o que acontece é que o ataque fica dependendo muito de jogadas explosivas. E aí, quando você pega o seu matchup é jogar contra a defesa do 49ers, que é uma defesa que defende o meio do campo muito bem, e a região que o ataque do Dolphins mais ataca é o meio do campo, fica muito difícil de você fazer qualquer coisa. E uma coisa que também me chamou muita atenção é que, assim, lá no começo da temporada, o Tua tinha falado que por conta da altura dele, se ele não vê o alvo, ele não consegue passar. E o que o 49ers fez foi meio que sufocar ele dentro do pocket. Então, o Tua provavelmente não estava conseguindo ver quase nada do que estava acontecendo ali com os alvos dele. E aí você pega isso, junta isso com você jogar contra um Fred Warner, por exemplo, que, cara, o que esse linebacker joga é absurdo. Eu acho que ele é talvez o melhor linebacker de cobertura que eu vi jogar em muito tempo, se não desde sempre. Ele só não vai ter voto para Defensive Player of the Year, porque os votos dele vão pro Nick Bosa, que é do mesmo time, né? O cara do time dele, é difícil votar nele, mas pra mim tá jogando nesse nível mesmo, né? Defensive Player of the Year. E tem aquele... E eles ainda tem um safety que é meio que tipo um Troy Polamalu beta, digamos assim, que também é um cara que é um safety que veio de USC, que eu até esqueci o nome desse cara, que ele também é samoano, e ele também é um jogador extremamente instintivo. Ele tem uns instintos, sensacionais. Esse cara tá jogando pra caramba desde o começo do ano. Então, assim, não tinha como o ataque do Dolphins ter uma partida boa sem conseguir correr com a bola e sem que o Tua tivesse espaço para ver os alvos dele e para conseguir passar. E a região do campo que ele ataca estava completamente povoada por jogadores muito rápidos, muito instintivos. O matchup em si não era favorável para o Miami Dolphins, na minha opinião. O safety que você tá falando, o strong safety, é o Fanga, né? Talanoa Ufanga é o nome da criança. Ele mesmo. Jogou muita bola. Outro cara que jogou muita bola pra mim é o Greenlaw, linebacker também. Eu acho que o Fred Warner deve ser muito fácil de jogar do lado, mas eu achei que o Greenlaw jogou muita bola. E aí os caras da defensive line, o Armstead, o Bosa e tal. Um baita jogo defensivo do Niners. O Tua acho que sentiu muito também a falta do Jalen Waddle, porque o Waddle ele meio que quebrou no primeiro tempo. E aí ele voltou pro jogo, mas quase não jogou também, né? Ele apareceu pra responder a chamada, mas não jogou de verdade. No segundo tempo ele praticamente não foi envolvido no jogo. E aí ficou tudo muito em cima do Tyreek Hill, que é muito bom. Eles acharam um jeito lá de deixar o Tyreek Hill livre para fazer um big play dele lá. Mas de fato, ficou uma pressão muito grande em cima do Tyreek Hill no jogo. O comentário da transmissão foi muito bom num certo momento, a transmissão americana. Eu tava assistindo esse jogo ao vivo, que é o jogo que passou para mim na TV, porque eu moro na Costa Leste. Então eu tava assistindo ao vivo e num certo momento o comentarista ele fez um comentário muito interessante, que ele falou que porque o head coach do Dolphins, o Mike McDaniel, ele é aprendiz do Kyle Shanahan, né? Então foi a primeira vez que ele foi lá enfrentar o mentor dele, né? O cara de quem ele aprendeu o que ele sabe, né? E aí o cara falou, ele tá tentando out-Shanahan o Kyle Shanahan, né? Que seria algo como... ele tá tentando ser mais Kyle Shanahan que o próprio Kyle Shanahan, assim, sabe? Tipo, tentar colocar um antídoto do tipo... O Kyle Shanahan sabe o que eu vou fazer, mas eu vou fazer um negócio mais incrível ainda, mais Kyle Shanahan do que o próprio Kyle Shanahan pode pensar. E aí não deu certo, né, cara? Porque o Shanahan teve o número dele total, né? Assim, o Kyle Shanahan sabia tudo que o Mike McDaniel ia fazer em todos os momentos. É engraçado porque tem tanto vídeo no YouTube falando como o Mike McDaniel é um gênio e tal, e o que ele fez no Dolphins. E o Kyle Shanahan falou, eu sei tudo que ele vai fazer. Tipo, é impressionante, ele sabia tudo o que o Mike McDaniel ia fazer no jogo inteiro. O Shanahan tava um passo na frente, né? Então é complicado, né?
o aluno enfrentar o professor, às vezes não é fácil, né, cara? Olha, eu acho que nesse caso, com certeza não é fácil. O Shanahan, acho que é um dos melhores treinadores que tem hoje em dia. E o McDaniel tá no início muito bom, mas... O Shanahan, pra mim, o Kyle Shanahan vai depender muito de quantos Super Bowls ele vai ganhar. Porque ele não ganhou nenhum e não adianta ele ganhar um Super Bowl, sei lá o quê. No fim das contas, ele levou um Atlanta Falcons, não como head coach, mas ele era o offensive coordinator daquele Falcons, que ganhou do Patriots e aí entregou no final. Mas a verdade é que o Kyle Shanahan, ele chegou no Super Bowl como head coach, ele chegou como offensive coordinator. Ele é provavelmente a melhor mente ofensiva que eu vi, provavelmente, na minha vida. Ele, sem dúvida, é um dos melhores head coaches, ou um dos melhores football coaches da história. Agora, o lugar dele o lugar dele, assim, historicamente, vai dependendo do que ele vai ganhar. Não adianta ele ser esse gênio e não concretizar com anéis, né? Ele tem que aposentar com anéis. O pai dele foi um dos melhores head coaches que eu vi. Ele foi técnico de alguns dos melhores times que eu vi quando eu tava começando a assistir futebol americano. E o pai dele foi muito vencedor, né? Então, se o Kyle Shanahan não fizer a transição para ser vencedor, ele vai ser aquele cara que ficou no quase, né? Agora, se ele conseguir fazer a transição... Mas quem era o quarterback do Mike Shanahan? Pois é. Ele teve o Elway, né? No fim de carreira, que é uma coisa que o Kyle nunca teve, né? A gente fica esperando. Quem sabe o Aaron Rodgers não vai para São Francisco ano que vem, alguma coisa dessas, assim. Ele fez o Matt Ryan quase ganhar um Super Bowl, parecendo muito melhor que o Matt Ryan é de verdade. E assim... Ele fez o Matt Ryan ser MVP, né? Pois é, levou o Matt Ryan para ser MVP, um cara que agora esse fim da carreira dele tem sido desastroso, né? Mas é isso, o Kyle Shanahan é uma das mentes de futebol mais interessantes que eu já vi. O cara nasceu, cresceu e viveu num campo de futebol. É um dos melhores coaches que eu já vi, mas... ele tem que fazer essa transição, ele tem que ganhar o primeiro dele e dali pra frente conquistar pelo menos ali um par de Super Bowls pra gente poder cravar ele como um dos melhores head coaches da história da liga, porque o cara manja demais da conta, né, cara? E uma coisa que eu tô empolgado pra ver é o ano que vem, se o Trey Lance for metade do que a gente espera que ele seja, e o Shanahan vendo o que o Philadelphia Eagles tá fazendo esse ano, vai ser bem interessante, porque o Shanahan é um dos caras que tem assim, os designs de jogo corrido mais ferrados da liga inteira. E na hora que ele puder fazer design de corrida pro quarterback dele, cara, isso é uma coisa que eu acho que a liga... é uma coisa que eu quero ver, eu acho que é uma coisa que o fã de futebol americano precisa ver. Então, assim, hoje eu torço muito para que o Trey Lance dê certo, cara. Assim... seria muito importante para a história do jogo se o Trey Lance desse certo. Eu acreditava muito no Trey Lance no processo de draft, mas bastante decepcionado com tudo que ele mostrou até agora. Até agora não mostrou muita coisa que me deixa animado, não. Se ele jogar no teto do que parecia que ele podia ser, realmente ele... seria interessante. Agora, eu cada vez mais eu acho que o caminho do 49ers talvez seja achar um desses veteranos aí. Como sabe, pegar o fim da carreira de um cara elite e ver se faz acontecer. Algo parecido com o que o Brady fez em Tampa, o John Elway, como a gente acabou de citar, fez no fim da carreira dele lá em Denver. O Peyton Manning foi ganhar o último Super Bowl dele em Denver. Se o Green Bay encher o saco do Aaron Rodgers, chutar ele de lá e der a vaga pro Jordan Love, eu acho que o Aaron Rodgers em São Francisco era um Super Bowl quase que garantido, para ser bem sincero. Com a quantidade de arma, o São Francisco se armou tanto para conseguir ganhar com um quarterback ruim, que no dia que eles tiverem um quarterback bom, cara, vai ser uma máquina impossível de parar. Isso eu concordo. É uma coisa que a gente precisa ver. É uma coisa que eu acho que o esporte precisa ver. Então vamos ver se o 49ers consegue sobreviver a esse período sem o Jimmy Garoppolo. Aparentemente eles não vão trazer ninguém para o lugar, porque as opções, o trade deadline já passou, eles não podem trocar por ninguém. O Baker Mayfield, que foi especulado, caiu no Rams, né? Então não vai para o 49ers. Então não tem muita opção realmente para o Niners trazer. Vamos ver se eles vão sobreviver
esse período sem quarterback para ver se o Jimmy Garoppolo volta nos playoffs e eles conseguem competir. O Niners ainda vai jogar com o Buccaneers nessa semana em casa. Depois vai jogar contra o Seahawks, recebe o Commanders, depois sai para jogar contra o Raiders e fecha contra o Cardinals em casa. Eu acho que mesmo sem quarterback dá para ganhar pelo menos uns 2-3 jogos desses aí. E o Niners deve ganhar a divisão. O Dolphins tem uma reta final bem complicada. O recorde do Dolphins é muito bom, então muito provavelmente eles vão pegar o wild card, mas o Dolphins parece que tá virando a abóbora num momento horrível, assim, porque o Dolphins fez o pior jogo dele possível no dia em que ele foi ultrapassado de novo pelo Bills, e agora o Dolphins vai jogar ainda com o Chargers, depois joga com o Bills, joga com o Packers, Patriots, e fecha a temporada contra o Jets, num jogo que vou te falar que pode ser jogo que vale vaga pro vencedor. Então é isso para esse episódio. Obrigado por ter acompanhado mais esse episódio com a gente, que a gente comentou a semana 13 da NFL. Uma semana bem interessante, a gente aprendeu muita coisa sobre times que estão indo para playoff. Agora que a temporada está começando de verdade, né? Agora que esquenta o negócio. A gente agradece você por ouvir, manda seu feedback, segue a gente nas redes sociais, no @incompetenteNFL, segue a gente no Twitter, Instagram, retuita, deixa aquele like, ajuda a gente. Manda seu feedback também pra gente saber se você tá gostando dos episódios. E é isso aí, espero que você tenha se divertido. A gente volta semana que vem com os eventos que acontecerem na semana 14 da NFL. Falou, aquele abraço, tchau.